Se você está aí com a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir no livro de Neemias. Neemias, capítulo 2 hoje. Nós vamos falar de recomeços. E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Irmãos, esses meninos aqui são extraordinários. Eu tenho que louvar a Deus demais pela vida deles, sabe? Eu fico assim, emocionado e agradecido, porque talvez você que está do lado aí não consegue imaginar a boa vontade dessa turma e o amor deles em servir. E eu louvo a Deus por eles. Eu louvo a Deus por eles, porque nossa igreja é uma igreja tão nova, tem gente tão amada, tão comprometida, tantos que estão aqui, quanto aqueles que ainda não podem estar. Louvado seja Deus por tudo isso. Convido você, hoje nós vamos para o nosso segundo encontro de recomeços. E eu quero partilhar com você a palavra de Deus hoje, mais uma vez. Livro de Neemias. Nós estamos nesta série dos recomeços e o Senhor tem nos abençoado grandemente. Recomeçar. Olha, nós estamos virando especialistas aqui na Hope em recomeçar, sabe? A gente hoje, esta semana nós viemos para cá, fizemos todos os testes, né, Carol? Estava tudo funcionando. Logo mais cedo aqui a gente deixou tudo prontinho. Aí de repente, 5 minutos antes de começar a nossa celebração, nada funcionava. Tivemos que recomeçar tudo de novo. E aí nós temos uma turma aqui que é tão preciosa, que correu de lá, correu de cá. E conseguimos chegar hoje aí até você. O que você recomeçou esta semana? O que você recomeçou nestes últimos dias? Hoje eu quero partilhar com você a palavra de Deus e a partir de Neemias nós pensarmos juntos, superando os obstáculos do recomeço. Olha, que coisa desafiadora, tantos obstáculos. Você tem enfrentado obstáculos, talvez você tenha tentado recomeçar, você está conseguindo superar os obstáculos que têm aparecido diante de você? Quero te dizer que recomeçar é um novo começo, uma ação de começar novamente, reinício. Nós vimos isso, ação de reiniciar. E Neemias foi um cara que nos ensina demais sobre isso. Um homem de Deus que nos ensina o que é de fato recomeçar. E num momento muito desafiador, Neemias, contemporâneo de Esdras, como nós vimos na semana passada, copeiro do rei, trabalhava com o rei Artaxerxes. Homem muito precioso, estava ali dentro do palácio, mas um dia ele ouve Anani. Anani vem fazer uma visita e o versículo 2 ele pergunta como estavam seus irmãos. E então Anani diz, olha, a nossa terra está de uma situação de total miséria, de desprezo. As portas estão queimadas, os muros estão fendidos. E então aquilo toca o coração de Neemias. Aquilo mexe com o coração de Neemias. E o Senhor coloca no seu coração um ardente desejo de ir ajudar o seu povo. E ele ora. Neemias quer dizer o consolo do Senhor, ou o consolo de Yahvé. Um homem que amava o seu povo. E ele lidera então esse terceiro retorno. E aí nós vimos na semana passada em Neemias capítulo 1 que é impossível recomeçar sem orar. Nós aprendemos juntos na semana passada esta grande lição. É impossível recomeçar sem orar. E Neemias, ao ouvir as más notícias, ele orou. E aí nós aprendemos alguns princípios com Neemias. Nós aprendemos algumas lições, algumas verdades com as atitudes de Neemias. A primeira delas, nós aprendemos que a maior e mais elevada vocação de um discípulo é a oração. Nossa intimidade com o Senhor. Uma vida de oração. Nós aprendemos também que através da oração, nós vivemos a compaixão. Nós sentimos a dor do outro. E nós vimos que não haverá recomeço vitorioso sem oração. É impossível recomeçar se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor.
Hoje nós chegamos em Neemias capítulo 2. E hoje, em Neemias capítulo 2, nós queremos aprender sobre como superar os obstáculos da vida. Como a gente supera esses obstáculos? Como a gente supera os obstáculos nos relacionamentos? Como nós vamos superar os obstáculos agora? Quer ver um exemplo? O medo. Esta semana eu conversava com o pastor Antônio, menino muito precioso para a nossa vida, para a nossa família. E então a gente compartilhava sobre o desafio que nós vamos ter agora como igreja, de viver esse retorno e superar o obstáculo do medo de voltar a congregar juntos, e superar o obstáculo, por exemplo, de aprender a estar juntos e não se abraçar. Olha, eu estou aqui doido para abraçar os meninos. Eu estou aqui doido para abraçar o Léo. Estou aqui doido para abraçar o Rafa. Doido para abraçar o Derlei, o Josimar, o pastor William, o Luiz. Mas eu não posso abraçá-los nesse momento. Eu não posso te dar um abraço. Isso é um obstáculo. Um obstáculo, por exemplo, a gente está tão acostumado a chegar aqui no templo, e a gente entra, a gente vem com toda alegria. Aí eu tenho sido o cara chato aqui, estou brincando com eles. Olha, já passou o álcool em gel, já limpou os pés, toda hora estou lembrando. Por quê? Nós estamos criando. São obstáculos da nossa nova rotina. Agora eu pergunto a você, e os obstáculos aí na sua casa? Como é que você está superando os obstáculos nesse recomeço? Como você está superando os obstáculos no seu trabalho? Como você está superando os obstáculos? Por exemplo, há muitos irmãos aqui na nossa igreja que são professores e que da noite para o dia tiveram que mudar todo o seu processo de vida, seu processo de aula. Mudou tudo. Assim como nós, pastores, tivemos que mudar tudo. Estamos aprendendo a lidar com todas estas coisas. Pergunto a você, como você está superando com os obstáculos do relacionamento? É interessante que, por mais paradoxal que seja, nosso grande sonho é sempre estar junto em família. E agora, nesse tempo de isolamento social, de afastamento, nós passamos juntos 90 dias, ou um pouco mais, ou um pouco menos, e vivemos uma convivência constante. E aí, de repente, esse sonho que nós temos, e é de fato um sonho extraordinário de estar juntos, a gente começa a ver alguns obstáculos da convivência. Como vencer isso? Como vencer os relacionamentos durante esses dias? Como vencer os relacionamentos lá no trabalho? Como vencer os relacionamentos no mundo virtual? Como vencer os obstáculos da nossa jornada? É por isso que a gente está olhando para Neemias e hoje a gente chega no capítulo 2. E se você está com a sua Bíblia aberta no capítulo 2, hoje nós vamos aprender um pouco sobre Neemias no capítulo 2. Eu queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 2 de Neemias, porque é o suficiente. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós não vamos projetar nenhum texto, nós vamos depois só para as aplicações. Mas no capítulo 2 de Neemias acontece algo interessante. 1:1 diz que era o mês de Kislev. 2:1 diz que era o mês de Nissan. Ou seja, nós temos tempo e espaço diferentes agora na vida de Neemias. E segundo alguns historiadores, o capítulo 2 para o capítulo 1 tem uma diferença de 4 meses. Tinham passado, Rafael, 4 meses. Daquele acontecimento que nós vimos de Anani ter vindo e falado, o nosso povo está mal, a coisa lá em Jerusalém está triste. 4 meses depois, nós temos aqui, no mês de Nissan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, então nós temos uma situação. Versículo 1 diz que estava posto o vinho diante dele. E era comum quem servia o vinho primeiro beber do vinho. Uma questão de segurança. Então Neemias pega o vinho e ele dá ao rei. Só que ele estava triste. Ele não conseguiu esconder a sua tristeza. E o rei disse, por que você está triste, Neemias?
posto que você não está doente. Com toda certeza, Artaxerxes tinha Neemias numa condição muito preciosa. Era alguém que ele conhecia, era alguém que ele se relacionava a ponto de ver a tristeza do seu coração. Aí no versículo 2 ele diz assim: não é isto senão tristeza de coração. E aí o texto diz que Neemias menciona assim: então eu temi sobremaneira. Sabe por quê? Porque era muito comum um rei, numa condição como essa, poder mandar tirar a vida daquele que o servia. É por isso que ele teve temor, Rafael. Mas é interessante, irmão Josimar, e você que está conosco em casa, que diante desta situação, diante do contexto em que nós estamos, o rei olha para Neemias, e Neemias então estava com seu coração entristecido. E ele responde: então viva o rei. E aí ele diz: como não estaria triste o meu coração? Como o meu coração não vai ficar triste sabendo que o meu povo está naquela condição? Esta semana, mastigando esse texto, uma coisa que mexeu demais comigo foi o seguinte: 4 meses depois, Neemias estava com seu coração doendo como no primeiro dia. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Março, quando a gente ouvia falar em 1000 mortes lá na Itália, a gente chorava. Quando a gente ouvia falar em 1000 mortes em alguns países, a gente chorava. Mas talvez a gente já não tenha chorado mais quando a gente ouve falar em 1000 mortes dos nossos irmãos brasileiros. Sabe por quê? Porque às vezes nós não estamos como Neemias, nós perdemos o amor. 4 meses depois ele está chorando. O seu coração está triste como no dia da má notícia. Sabe por quê? Porque não era apenas um choro qualquer, não era apenas uma tristeza qualquer, era compaixão, era sentir a dor do seu povo. Ele continuou sentindo. E aí o rei diz assim: Neemias, isso é tristeza de coração. E ele diz: rei, como é que eu não vou estar triste? Se meu povo está assim. Aí eu abro um parênteses aqui, nós não estamos mencionando sobre isso, mas eu só queria abrir um parênteses. Como você não está triste vendo tanta gente falecer, seja do que for? E a gente não se entristece, porque nós estamos perdendo a capacidade de sentir a dor do outro. Nós nos tornamos egoístas, nós só pensamos em nós mesmos, naquilo que nos interessa, naquilo que nós defendemos, custe o que custar. Repense, querida, sua vida cristã. Se você não consegue mais sentir a dor do outro, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E aqui o texto segue. E o rei diz assim: o que você me pede então agora? A gente poderia ficar aqui o mês inteiro só nesse capítulo 2. O rei pergunta: o que você deseja? O que você quer? E eu acho interessante, Rafael, que Neemias não responde assim na lata. Ele poderia dizer assim: eu quero ir para Jerusalém. Mas ele não faz isso. Sabe por quê? Ele era um homem de oração. Aí ele diz assim: rei, eu quero orar. Eu quero orar, diz o verso de número 4. E uma hora nós podemos fazer uma série aqui na igreja. Neemias orou 7 vezes em tomada de decisões no seu livro. E uma das 7 é essa aqui. E ele ora. E aí depois ele diz assim: se é do agrado do rei, se é da tua vontade, aceita o teu servo ir e reedificar os muros. E aí o rei bondosamente responde à oração que ele já tinha feito. O rei dá a ele uma carta que ele ia apresentar aos governadores. E ele também dá uma carta para Asaf para sustentar todo o processo, toda a madeira, tudo que era preciso para fazer os muros. Mas é interessante que no verso 8, Neemias diz assim: o rei me deu as cartas, mas foi segundo a vontade de Deus. Neemias não perdia a razão de quem estava no controle de tudo. Neemias sabia que quem estava à frente de todas as coisas era o Senhor. O rei me deu as cartas, mas tudo isso por causa da bondade de Deus. Porque o que nós precisamos, a resposta que eu e você precisamos virá do Senhor.
Então ele vai, os governadores respeitam, ouvem ele, só que dentre esses governadores tinham dois. Um se chamava Sambalate e o outro se chamava Tobias. Quando eles ouvem falar que Neemias ia começar a reconstrução, isso desagradou o coração deles. Sambalate e Tobias, segundo alguns teólogos, eram alguns governadores da além do rio, e quando ele chega com estas cartas, os dois começam a questionar. E ele chega em Jerusalém, e eu vou só terminar o capítulo 2 para depois nós aplicarmos para nós, para segunda-feira, para hoje e para amanhã, para esta semana. E diz o texto, irmão Josimar, que ele anda ali, ele anda por Jerusalém, ele sai pela porta do vale, ele vai à fonte do dragão, ele vai à porta do monturo e contempla os muros de Jerusalém, e ele vê, Rafa, que eles estavam fendidos e as portas queimadas. Ele olha a situação do seu povo, Léo, ele olha aquela circunstância, tinha sido tudo consumido pelo fogo, ele passa pela porta, ele vai até o ribeiro e ele volta. Só que o verso 16 tem uma informação importante. Ele diz: não sabiam os magistrados de onde eu era, ou onde eu fora, o que eu fazia, e porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais faziam a obra, ninguém sabia nada do que Neemias tinha proposto no seu coração. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E o texto diz que Neemias, então, depois disso, ele vê toda aquela miséria e ele diz assim: vamos reedificar, vamos reconstruir, vamos lá. Bem vedes a miséria, as portas estão queimadas. Então eu vos declararei que a mão do nosso Deus me é favorável. Levantemo-nos e edifiquemo-nos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Mais uma vez diz que o Sambalate e o Tobias começaram, a falar mal. E o texto diz no verso 20, que o Deus dos céus, olha a resposta de Neemias e para Sambalate: o Deus dos céus nos fará prosperar de toda esta situação. O Deus dos céus nos fará prosperar de toda circunstância. O que eu e você aprendemos com Neemias aqui, diante desta situação? E eu quero passar em 4 lições que nós vamos aprender hoje com Neemias. Como nós superamos obstáculos. Como Neemias superou obstáculos para reconstruir os muros. Ele ficou lá por volta de 12 anos, segundo alguns teólogos. Agora, irmão Vilmar, o que ele fez? Sabe qual a primeira coisa que ele fez? Ele pediu ajuda. Às vezes, uma das nossas maiores dificuldades para recomeçar é porque nós temos dificuldades de pedir ajuda. Pedir ajuda ao Senhor, porque nós nos tornamos autossuficientes. E já imaginou pedir ajuda a alguém? Você pede ajuda com facilidade? Pedir ajuda muitas vezes é reconhecer a nossa limitação. É reconhecer que nós não temos todos os recursos. É reconhecer que nós não temos todas as respostas. É reconhecer que nós não temos tudo o que nós precisaríamos ter para fazer a obra que Deus colocou no nosso coração. Você facilmente pede ajuda? Neemias nos ensina, e de maneira muito preciosa, de maneira muito clara, capítulo 2, verso 5, que ele diz assim: rei, se é do teu agrado, teu servo aceita a tua presença, e eu peço que o Senhor me envies à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Se Neemias fosse um camarada orgulhoso, ele não ia aceitar ajuda. Tem muitas pessoas que passam de mal a pior por causa do orgulho, não recomeçam, não avançam, não crescem, não constroem. Sabe por quê? Porque não aceitam ajuda. E aí Neemias está nos ensinando que ele, um homem cheio de sabedoria, ele diz assim, ele orou. Ele buscou ajuda no Senhor, e o Senhor usa pessoas, e o Senhor estava usando Artaxerxes, e o seu coração entende no versículo 5, se é agrado do rei,
Eu preciso do Senhor, eu preciso das autorizações, eu preciso da ajuda para madeira. Sabe por quê? Porque sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas Neemias tinha uma condição, ele sabia de uma coisa: por mais que o rei estava sendo ajudado, por mais que o rei fosse quem o ajudaria, melhor dizendo, Neemias sabia de uma coisa: a sua principal ajuda estava vindo do Senhor. Mas Neemias não foi orgulhoso. Meu irmão, você está precisando de ajuda? Não, estou não. Tá, meu irmão. Não é feio, não. Uma das coisas que mais nos quebra é quando a gente precisa de alguém. Mas uma das coisas mais lindas no reino de Deus é que nós somos família. E ajudar e ser ajudado é algo muito comum entre nós. Nós somos igreja. E não tem problema nenhum nisso. Sabe por quê? Porque nós somos uma família. E nós temos aprendido isso. Primeira lição com Neemias, porque a hora já foi. Pedir ajuda. Segunda lição que a gente aprende com Neemias, e essa é extraordinária: vença o obstáculo da oposição. Todas as vezes que você quiser recomeçar algo, todas as vezes que você começar alguma coisa, quiser empreender, Satanás vai levantar alguém lá dos quintos dos infernos para vir te trazer uma palavra contrária. E às vezes, se a gente não tomar cuidado, nós nos deixamos ser usados como Neemias e Sambalate na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos. Eles querem empreender algo, eles estão buscando algo do Senhor e a gente chega para dizer: ah, isso não vai dar certo, ah, isso não funciona. Meu irmão, se tu não tem uma palavra de ânimo, se tu não tem uma palavra de bênção, fica calado. Se tu não pode ajudar, se tu não pode compartilhar, se tu não pode orar, se cala. Agora, você pode orar, você pode dar uma palavra de incentivo, você pode dar uma palavra de bênção. O texto diz que Sambalate e Neemias se desagradou. Desagradou, sabe por quê? Porque Neemias ia fazer o bem para os filhos de Israel. Tem gente que fica terrivelmente chateado quando o outro está fazendo bem. Olha, se você fica chateado quando alguém está abençoando o outro, tem alguma coisa errada. Nós aprendemos com Neemias que nós, quando empreendemos algo para Deus, vai aparecer alguém no meio do caminho para trazer palavras contrárias. Vai trazer alguém na beira do caminho para querer nos desanimar. Talvez você está conosco nessa transmissão agora, você está participando conosco aqui. Só o fato de você hoje talvez estar na sua casa adorando ao Senhor, já teve alguém que falou: ah, você está aí ouvindo essa igreja de novo. Porque às vezes tem pessoas que só chegam para nos desanimar. Mas eu quero dizer a você uma coisa: vença a oposição. Vença toda palavra contrária. Ah, eu vou voltar a estudar. Eu vou conseguir passar naquele concurso. Vai, em nome de Jesus, porque você tem a capacidade dada por Deus. Por você mesmo, talvez você não conseguiria, mas Deus vai te ajudar. Você vai passar. Ah, eu estou querendo retomar aquela minha faculdade. Vai firme, o Senhor é contigo. Ah, eu quero voltar a trabalhar na obra de Deus. Vai, o Senhor é com você. Ele vai usar a tua vida. Ele vai ser instrumento de bênção na sua vida. Agora, Neemias nos ensina outra coisa. E é o terceiro ponto. Qual é? Vai aparecer aí na sua tela. O terceiro ponto que nós aprendemos com Neemias é esse aqui, ó. Aprender a ficar calado. Neemias, ele teve um silêncio estratégico. Ele ficou caladinho. Ele montou a estratégia, ele andou por toda Jerusalém, ele viu, ele andou vários dias, ele avaliou, ele ficou calado. Ele só falou na hora certa. Vou te dizer uma coisa, sabe o que muitas vezes atrai os Tobias e Sambalates da nossa vida? É porque nós também falamos demais.
Você ainda nem começou o projeto, está sonhando ainda o recomeço, e aí você já vai e coloca. Antes da hora, não abre a sua vida, não abre o seu coração, não abre principalmente para onde não deve ser aberto, rede social, pessoas que não têm interesse por você, você está abrindo o seu coração com as pessoas erradas, aí levanta Tobias, levanta Sambalate, levanta gente para te desanimar. Tenha um silêncio estratégico, aprenda a ficar calado. A palavra de Deus nos diz que até o tolo, quando se cala, ele passa por sábio. Mas aí você pega o sonho da sua vida, o recomeço da sua vida, e abre o seu coração. Bota lá na sua timeline. Aí já aparece um monte de gente. Ah, isso não vai dar certo. Ah, isso não pode. Isso. Ninguém orou por você. Ninguém levantou 5 da manhã para orar por você. Mas para dizer que não vai dar certo, vai. Aí já apareceu. Vai levantar opositores. Mas uma coisa que cala muitos deles é o nosso silêncio estratégico. Aprendi com o meu pastor Purim. Mudança anunciada gera resistência. Se Neemias já chegasse ali e começasse a gritar, Derlei, olha, nós viemos aqui para reconstruir. Aí ia aparecer mais gente, que ia brigar, que ia questionar, que ia falar mal. Mas ele teve um silêncio estratégico. Sabe o que eu e você aprendemos com Neemias nesse recomeço? Nós precisamos a ficar mais calados, a ouvir mais o Senhor e abrir a nossa boca somente na hora certa. Com as pessoas certas, nos ambientes certos. Sabe por quê? Tem muitos sonhos que vão morrer porque nós falamos demais. Não faça isso. Guarde o teu tesouro. Guarde aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Abra diante do Senhor. Fale com o Senhor. Faça análise. Veja, silencie. Abra o coração na hora certa. E a gente termina hoje, que a nossa hora já se foi. A vontade é ficar aqui compartilhando com você a noite inteira. Porque tem tantas lições nesse texto. A gente aprende tanto na palavra de Deus. Sabe qual é? Não perde seu foco, não. Às vezes as palavras contrárias nos fazem perder o foco. A gente desanima. A gente acha que não tem mais jeito. Neemias não perdeu o foco, não. É por isso que lá no último versículo ele diz assim, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. E nós, os seus servos, vamos levantar e edificar. Mas vós não tem parte com isso. Nem justiça, nem memória em Jerusalém. Nós, diz o texto, nós vamos, porque o nosso Deus nos fará prosperar. Neemias tinha uma convicção que Deus estava com ele. Ele tinha fé, e ele tinha foco. Ele tinha foco, ele tinha fé. Ele sabia que Deus estaria à sua frente. Ele sabia que o Senhor estaria com ele na reconstrução, porque o Senhor já tinha dado inúmeras palavras sobre isso. Ele tinha fé, mas ele também tinha foco. E é por isso que ele não deu ouvido às más notícias. É por isso que ele não ouviu um Tobias, ele não ouviu o Sambalate. Nós vamos ver isso nos próximos dias. Porque ele tinha foco, porque ele sabia que Deus estava com ele. Diante das más notícias, não dê ouvido para as outras pessoas. Ouça o que o Senhor tem para você. Ouça o que ele falou com você. Lembra das promessas que ele fez com você. Hoje nós paramos por aqui e aprendemos como a vencer alguns obstáculos do recomeço. Quais são esses obstáculos? Nós alistamos 4 obstáculos que nós precisamos vencer. Primeiro, vencer a nossa própria arrogância, de reconhecer que a gente não dá conta de tudo sozinho. Deus, eu preciso do Senhor. Meu irmão, eu preciso de você. Segundo, quando a gente recomeça, vai levantar oposição. Não dê ouvido à oposição. Não dê ouvido a quem só levanta para falar mal. Não dê ouvido a quem só levanta para criticar. Usa sua boca para abençoar. Usa sua boca para falar bem. Usa sua boca para compartilhar as boas notícias. Nesse tempo, só tem gente que entra na rede social para falar mal. Entra para falar coisa boa, meu irmão.
Entra lá e diz assim: essa semana eu estava no culto lá na Hope e eu vi gente que está curada para a glória de Deus. Compartilha coisa boa. Seja instrumento para compartilhar coisa boa. Agora, se não vai falar coisas boas, se não vai usar a sua boca para abençoar, fica calado. Silêncio. Silêncio, Neemias nos ensina que é estratégia para vencer. Silêncio. Ô minha irmã, deixa eu falar com você agora. Para de azucrinar a cabeça do teu marido. Tenha sabedoria. Meu irmão, para de fazer raiva na tua esposa. Ame ela como Jesus amou a igreja. Filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. Silêncio. Vamos falar menos. E por fim, foco. 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 Fé. 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 Porque o nosso Deus nos dará a vitória. Em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos exaltar o Senhor nesse momento. Nós vamos adorar o nosso Deus que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação. E enquanto nós adoramos ao Senhor, eu quero convidar você a abrir a tua boca aí na tua casa. Ó, você não está assistindo uma live não, hein? Você está cultuando a Jesus. Nós só estamos usando essa tecnologia porque é o que nós temos para agora. Mas você não está assistindo um youtuber, não. Você está num culto ao Senhor. Vamos cultuar o Senhor. Adore ao Senhor. E logo depois, deixa o seu motivo de oração. Compartilha conosco aí nos comentários o que Deus falou com você. E logo depois, nós vamos orar pela sua vida e pela sua família, em nome de Jesus.